Boa noite para todo mundo. Ih, minhas perninhas não cabem aqui. Tá tudo certo. Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do CEPMM. Hoje, para a gente iniciar o nosso momento e as nossas discussões, os nossos pensamentos e as nossas reflexões, eu quero pedir para que onde você esteja, nos escutando, nos assistindo, que nesse momento Deus, toda a espiritualidade esteja presente, guiando os seus pensamentos e as suas energias, para que essas palavras sejam de reflexão, de um momento importante e para que atinja de alguma forma seus ideais e as suas intenções diante de um entendimento maior. Que Jesus esteja presente na nossa vida, abençoando e permitindo que esse momento, mais uma vez, seja importante para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, todos vocês que já nos acompanham sabem que os nossos temas vêm sendo ultimamente livres, no sentido de buscar uma relação da nossa vida pessoal com o que o centro, né, essa religião que nós que estamos aqui escolhemos e entendemos que é importante para nós, faz sentido para que a gente converse e a gente discuta alguns assuntos que neste momento julgamos importante. Claro que eu sempre tento, nas minhas lives, trazer um pouco de forma mais clara e mais objetiva o que eu penso e como eu me enxergo em alguns processos. E os últimos momentos, as últimas semanas, vou falar o último mês, foi muito importante para eu tomar uma decisão de falar um assunto com vocês que nesse momento está sendo um assunto, um tema forte para mim, um tema importante de discussão interna. E quando eu pensei sobre o que falar, né, escutando e assistindo as últimas lives, me veio muito forte de me abrir, de falar um pouco sobre esse sentimento e o quanto isso vem me incomodando. A gente falou um pouco sobre, né, a última live, o Rafa falou sobre resiliência, a madrinha falou sobre erros e recomeços, e a Suzana falou sobre persistência. E escutando, e aí eu vou falar dessas últimas três, escutando o que eles trouxeram, me veio e me ajudou a entender um pouco em qual momento eu estou, que eu preciso trabalhar dos meus sentimentos, né? E isso às vezes é difícil, a gente ter que sentar aqui e eu me abrir dessa forma, mas eu não encontrei outro jeito, assim. Eu acho que esse momento da nossa live, ele é um momento, ao mesmo tempo, pessoal e particular, mas de uma capacidade de colocar a gente que está aqui falando para refletir também. E aí eu vou falar um pouco sobre insegurança. Eu sempre fui uma pessoa que tentei passar segurança, né, não só nas minhas palavras, mas nas minhas atitudes, diante da minha responsabilidade e da minha disciplina. E isso são coisas que eu reconheço em mim, como uma pessoa que sempre, quando escolhe fazer algo, tenta trazer, acima de tudo, a responsabilidade e a disciplina de corpo e alma naquilo que eu estou fazendo. Só que os momentos em que a vida, né, me permitiu, né, e com muita gratidão eu falo isso, viver neste momento, me trouxe essa caixinha que foi aberta agora e que está muito claro que eu preciso trabalhar, que eu preciso desenvolver, que eu preciso entender, porque de certa forma esse sentimento está me atrapalhando. Esse sentimento de estar insegura.
insegura de como me posicionar, de como me sentir, de como me entender, não só como profissional, mas também na minha vida pessoal, né, nas minhas escolhas como médium. E isso vem sendo um ponto, né, eu venho batendo na mesma tecla e não estava tão claro o quanto a insegurança estava me atrapalhando. E eu falei, por que não falar isso na live? Só porque é algo muito pessoal? Só porque é algo que está muito latente nesse momento? Então eu decidi ter um pouquinho de coragem para vir falar o que eu penso sobre e tentar compartilhar isso com vocês, porque esse compartilhamento às vezes ajuda, né? Às vezes não, sempre ajuda. E aí, falando um pouquinho sobre a insegurança, né, refletindo sobre ela, eu acho que eu fui educada, não sei como, eu entendi isso, e aí quando eu falo educada, não é só a minha família ou a educação que eu recebi, é a nível social. Eu entendi que a insegurança era algo que não podia existir dentro de mim. É como se isso fosse um erro, como se isso fosse uma situação de falha, né? E querendo ou não, a insegurança, ela é um reconhecimento de um erro, como a madrinha disse na live, e que é preciso persistência para que seja entendido de onde vem essa insegurança e o que está acontecendo. A insegurança é um sentimento, eu não vou nem falar que é uma emoção, é um sentimento que ele perdura e ele vai surgindo ao longo do dia e ao longo da rotina, que vai sendo alimentado. E percebemos que estamos inseguros, porque gera medo, né? A insegurança, ela traz de forma muito clara como consequências outros sentimentos. E são eles medo, além do medo, ansiedade, porque a gente acaba não respeitando o processo do aprendizado e quer antecipar que as coisas aconteçam e elas não vão acontecer. E aí isso te deixa ainda mais inseguro, te coloca numa posição de mais insegurança. A insegurança, ela gera um sentimento de querer uma aprovação, de querer escutar das outras pessoas algo que faça acalentar o seu sentimento, para simplesmente dizer que não é aquilo, e você fica buscando palavras para alimentar e dizer não sinta isso, mas simplesmente só tampando o buraco, não tratando a insegurança, né? E a nível do que isso gera racionalmente, né, no corpo físico, né, e de forma geral no dia a dia, traz cansaço, traz estresse, traz outras reações físicas, e que quando você vai entendendo, estou estressado, estou com raiva, estou sem paciência, não estou conseguindo pensar direito, não estou conseguindo memorizar as coisas, não estou conseguindo lembrar das coisas, que é o que anda acontecendo comigo. E eu fui percebendo que isso estava ficando mais latente, eu decidi começar a entender o que é que estava acontecendo, né? Porque alguns momentos do meu dia a dia estavam me gerando dor, de como que eu ia lidar com aquela dor. Algumas frases, algumas palavras, algumas opiniões, isso foi me incomodando. E eu sempre tentei não ficar com sentimentos ruins, sentimentos que me deixavam triste ou me deixavam para baixo. E eu comecei a tentar conversar mais com as pessoas que eu confio e tentar entender de onde que isso estava surgindo. E foi ficando cada dia mais claro o processo da insegurança. Claro que já que eu estou me abrindo, né, não acho justo que eu não explique diante de uma mudança profissional muito grande que eu tive recentemente. E foi algo que eu sempre lutei para que acontecesse. E isso gera uma cobrança muito grande, porque ao mesmo tempo que eu me sinto insegura, eu cobro para que eu não me sinta insegura, porque lembra que eu falei que lá no começo eu fui educada de uma certa forma a achar que a insegurança não poderia existir. Só que agora as coisas estão ficando um pouco mais claras diante dessa insegurança que eu entendi, o quanto nós precisamos saber, né, as consequências do sentimento que surgem e fazer a leitura do que
vem sendo dado de respostas. E aí eu parei para pensar na insegurança em 3 âmbitos importantes que a gente fala aqui na casa. Sentimentos que, né, vêm sendo discutidos, mas que a reflexão é sempre voltada para o básico da vida, para aquilo que a gente aprende dentro da nossa casa e para aquilo que a gente alimenta de fé, de crença. Então, falando da insegurança, nas 3 bases que a nossa casa sempre fala muito: ciência, filosofia e religião. Né? Eu não vou trazer, como a Suzana, talvez, questões históricas, mas vou tentar basear muito no que eu tenho de conhecimento hoje para falar sobre. Quando a gente fala de ciência, né, a insegurança ela é tratada dentro da medicina, da terapia, da parte psicológica, né, das reações que nós temos fisicamente e da consequência que nós temos fisicamente. A ciência ela consegue explicar a ansiedade, ela consegue explicar o processo que isso pode gerar uma depressão, pode gerar um sentimento não controlável porque não é tratado, né? A ciência ela consegue explicar o quanto o nosso corpo, conforme o que nós sentimos e que nós escolhemos alimentar deste sentimento e o que a gente escolhe fazer com isso, tem consequências físicas. E aí eu falo físicas, que é o que nós temos de mais palpável e acessível a nível científico. Claro que a ciência ela vem evoluindo para uma conscientização social de todas as questões mentais, de tudo que tem consequências a nível social, mas eu acredito muito naquilo que a ciência está evoluindo também para entender a nível não só físico, mas no seu sentido, no espiritual, daquilo que a fé pode transformar nesse sentido. Então, a nível científico é claro que a insegurança ela é um processo que precisa de tratamento, vamos falar assim, mas de libertação, de entendimento para as consequências que isso tem no nosso corpo físico. Falando da filosofia, né? Penso logo existo, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós alimentamos, do processo racional, né? A insegurança, ela existe no nosso mental e ela vai sendo alimentada conforme as situações, né? Quando a gente está numa relação e não tem uma conversa clara, não tem esclarecimento sobre expectativas, por exemplo, e dentro dessas expectativas eu não raciocínio, não lembro dessa parte da reflexão, da parte filosófica do ser, da nossa capacidade, e não consigo entender o quanto eu preciso melhorar na minha postura para perguntar, para conversar, para questionar, para buscar esse entendimento mais claro de quanto escolhas de pensamento vão alimentando, né, esse sentimento. E aí eu vou para o lado espiritual, o lado energético. A nível espiritual, né, a nossa casa não só ensina, mas demonstra, dá exemplos do quanto espiritualmente nós não prestamos atenção no que a gente alimenta. Somos todos energia, somos todos uma junção de moléculas, né, que nós não que estão plasmadas, que a gente não vê e que isso vai se acumulando e vai virando uma energia muito, muito forte, muito grande. Esse processo energético, ele toma conta de nós e a gente não vê, a gente não toca, a gente não entende de forma tão clara, mas a gente não presta atenção no quanto, por exemplo, pensamentos negativos que são jogados o tempo todo, né, que a gente coloca o tempo todo, isso impacta na nossa energia, de como as pessoas nos veem, de como as pessoas nos enxergam e o quanto nós demonstramos insegurança, né, através da nossa energia. E isso é tão importante porque numa conversa, num posicionamento, em algo decisivo da nossa vida, essa insegurança acaba tomando conta de uma forma tão contundente, porque eu não trato ela e não busco entender ela espiritualmente, que ela começa a atingir a nossa fé. Porque a nossa fé ela tá ligada a essa energia que a gente não vê, a esse Deus que a gente não é palpável.
mas ele precisa ser sentido na sua totalidade. E essa fé, ela é um caminho muito importante para que a gente trabalhe essa persistência. Porque a insegurança, ela faz com que a gente cometa erros, com que a gente não haja de uma forma clara como nós gostaríamos, como a gente vê depois que passa a situação, que nós temos capacidade. Então pensa só, o quanto a insegurança bloqueia, o quanto ela trava, o quanto ela segura para que a gente não faça as coisas e depois, com a consequência das nossas não ações, das nossas não atitudes, das nossas decisões, a gente passa e fala, meu Deus, mas por que eu não fiz isso? Eu já fiz uma vez, ou eu sei fazer, por que eu não fiz? Nossa, olha o que eu escutei, né? Fulano percebeu que eu estava inseguro, que eu não consegui responder, que eu não consegui falar, que eu não consegui fazer. E mediunicamente isso impacta também, porque a gente acaba transmitindo isso. Acaba transmitindo o que a gente está carregando para o outro. E num processo mediúnico, isso abre campo, obviamente, para que outros seres, outros espíritos, outros irmãozinhos e pessoas que estão procurando ajuda, que estão inseguros, vão se aproximando e essa insegurança vai aumentando. De forma somatória mesmo, né? Eu tô sentindo insegurança sozinha e a minha tia Érica tá sentindo insegurança sozinha. A gente senta para conversar, você tá insegura? Eu tô insegura. E aí a gente começa a falar da insegurança e começa a alimentar essa insegurança e não tem capacidade de observação e de enxergar que, ao invés de se ajudar, a gente começa a alimentar a insegurança uma da outra. E tudo isso que eu estou dizendo, né, nesse resumo todo também de não só abrir a minha vida e o meu coração aqui, é único e exclusivamente por falta de conhecimento. E esse conhecimento, a nível racional, a nível ciência, ele é técnico. É um conhecimento técnico, é um conhecimento teórico. A nível filosófico, de aplicação, de ação, de dizer eu penso, eu raciocino, eu consigo entender, né? E eu tenho um conhecimento de quem eu sou. Volto de novo. Penso, logo existo. Então, eu tenho essa consciência da minha existência, porque a insegurança, ela coloca a gente numa posição de eu dou conta de fazer, eu sei fazer, porque eu não tenho esse conhecimento teórico, eu não me permito praticar, falta a coragem da prática também, porque às vezes eu tenho um conhecimento teórico absurdo, mas não tenho coragem de agir, porque sou inseguro, porque não confio na minha pessoa. Então aí, dentro da filosofia, existe, né, o autoconhecimento, autorreflexão, autocrítica, sei lá, se eu posso falar assim, caridade, autoconfiança, compaixão comigo mesma. Esse processo de se permitir a conhecer a você mesmo também é um processo de assumir que eu não me conheço. Talvez nesse momento da vida, com tudo que eu acumulei de conhecimento do que eu sou, eu não estou sabendo utilizar o que eu já entendi e respeitar o processo do que eu tenho de novo agora para aplicar esse conhecimento da minha pessoa. E aí vem o conhecimento da minha fé. Será que eu conheço a minha fé? Então eu estou falando do conhecimento nos 3 âmbitos: teórico, o autoconhecimento, eu conhecer a mim mesma como pessoa, como ser humano, como espírito, e conhecer a minha fé. Você está trazendo aí a questão da insegurança, e está trazendo muita coisa pessoal, mas eu entendo que o pessoal é a nossa insegurança da gente mesmo. Sim. E isso que você falou agora é que a gente se sente inseguro porque a gente realmente não conhece. Se sente inseguro, a mesma coisa que a gente tem medo do que a gente não conhece, que é o que você está trazendo. No início você falou sobre a parte da criação. Eu queria trazer aqui agora para a gente também, se for possível, a nossa capacidade de gerar insegurança nas pessoas também. Porque nós vivemos em relações, né? Então, relação profissional, relação amorosa, várias relações. E nós
nós também somos capazes de gerar insegurança nas relações. Nós somos capazes de gerar insegurança numa criança, de plantar. Você falou, a gente fala as palavras e joga ela ali, aquelas palavras têm muito poder. Então, você dizer para uma criança o que ela não consegue, você dizer para uma criança que ela não pode sentir, que ela não é capaz, porque você não pode sentir dor, engole choro, essas coisas que você... Isso, quando a gente cresce, isso vem incutido e a nossa capacidade, aí eu já estou me colocando do outro lado, né, do gerador de inseguranças. E quando a gente está numa relação interpessoal, afetiva, de alguma forma, a gente também gera insegurança nas outras pessoas, ou às vezes tentando invalidar ou desvalidar, não sei qual que é a palavra certa, invalidar o que ela está fazendo ou o que ela está falando, para que a gente tenha uma sobreposição naquilo, que é a mesma coisa que a gente faz com as crianças ali, para que a gente tenha uma sobreposição nela. Você tenta ficar seguro, manter o outro inseguro. Mantendo o outro inseguro. Então a gente tem uma capacidade muito grande de gerar, de alimentar, como você disse, de criar, de desenvolver, e a gente cria relações que são extremamente inseguras. E nós, como geradores dessa segurança, como a Tia falou, a gente é dominador daquilo ali. A gente controle, né? Controla e não pensa na consequência futura daquilo. Mas, como nós somos inseguros, óbvio que a gente vai passar isso. Uhum. Não tem como. Eu transmito o que eu tô... você transmite você. A sua energia, foi o que eu falei. Então, é o que está ali. Então, não tem jeito. Então, você vai, o inseguro vai gerar insegurança naquele que já é inseguro. Porque quando a pessoa é segura, pode falar que... Ela vai estar firme. Ela vai estar firme. Mas isso é uma característica muito comum em nós, os seres humanos, né? Mas por que vem insegurança? Porque nós nos preocupamos muito como as pessoas estão nos vendo. Em alguns aspectos, isso é importante. No campo profissional, por exemplo, no campo social, dependendo daquilo que você está fazendo, por isso que a gente fala. Sua posição, né? Você precisa ter uma postura. Não é nem poder, né, Madri? Não, é posição. É posição, não é questão de poder. Você tem que manter uma postura, e essa postura ela tem que refletir positivamente nas outras pessoas. Pode ser em vestuário, em comportamento, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque nós estamos lidando também com uma sociedade extremamente insegura. Porque a gente fala assim, eu não dou importância para isso. Eu não dou, mas os outros dão. E aquele meio, aquela importância, eu sabendo que eu não dou, eu não posso me abalar se os outros dão. Eu tenho simplesmente que movimentar no meio, porque é o meu onde eu sobrevivo. Mas eu estou convicto daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. E daquilo que eu sou. Aí quando eu me revolto com relação a isso, falo... quando eu tento, eu costumo dizer, de uma forma que não é sábia, levantar uma bandeira, eu provoco a raiva, eu provoco a desconfiança e continuo não conseguindo manifestar. Você ensina aquilo que você é pela sua postura. Não é por palavras, não é por força, não é por condicionamento. Mas deixa eu perguntar uma coisa, isso que o Rafa falou agora, Madrinha, até para poder entender, que eu entendi o que ele disse da responsabilidade da criação. Isso é algo que a gente sempre discute aqui no centro, da posição do pai e da mãe. São seres humanos, não são perfeitos, né? E depois que a gente cresce, eu acho que a gente entende isso com mais clareza e a gente consegue, depois da maturidade, entender essa posição de seres humanos que nos criaram. Mas com essa consciência tomada a partir de hoje, pessoas que estão nos escutando, por exemplo, né, e do aprendizado que nós temos aqui dentro do centro, a responsabilidade, ok, estou insegura, tem essa consciência, ou numa forma de criação que a gente já conversou, de sempre podar a capacidade de uma criança, eu não sei se foi nesse sentido que o Rafa falou, foi assim que eu entendi, de falar para a criança, você não é capaz, você não dá conta, ou até mesmo de achar que sempre incentivar a criança só numa linha, e ela tentar, ela ir só naquela linha, e quando ela tenta de outra forma dar errado, acha que... Entendeu o que eu tô querendo dizer? O entender o outro ser, né? Mas também não podar a criatividade e a capacidade de ir lá tentar errar, falar, bom, deixa eu voltar, que isso significa que eu preciso ficar inseguro, eu posso tentar de novo, eu posso, né, recomeçar. É muito interessante o que você está falando, porque na educação oriental, eles fazem ao contrário.
Você tem que ser o melhor, porque você é capaz que você pode. Se você não for o melhor, você não serve. Tá vendo que tem duas linhas? Então, é uma coisa que a gente Dois tem extremos. que... Dois extremos, isso, obrigada. Nós temos que tomar muita consciência desse posicionamento. É muito mais fácil você chegar e falar assim, assumir a sua insegurança, até para criança. Estou insegura nesse assunto porque eu não entendo ele direito. Então vamos nós dois juntos aprender. Pronto. Mas eu não sei se eu entendi o que o Rafa falou, mas se foi nesse sentido, Rafa, que você falou de sempre podar a criança, querer controlar. E isso gerar relações... Só que não é, você não pode pegar isso por extremo, porque senão vai ficar como se não pudesse chamar a atenção do criança. Entendi. Não é isso que eu tô dizendo. Capacidade de gerar insegurança. Um pouquinho aí com umas coisas. Primeiro, assim, você comentou pai e mãe. Não é só pai e mãe. São as pessoas que convivem com a criança. Isso. Porque ela tem pessoas com quem essa liga afetivamente que vão influenciar na vivência dela. As vós, às vezes tios, às vezes alguns amigos muito próximos, a professora depois, escola, tudo isso vai participar dessa criação. A gente ainda tem um modelo aqui ocidental muito baseado na crítica, né? E pouco no elogio, e não há muito equilíbrio nisso. E a crítica demais em cima da criação vai desenvolver essa insegurança. Porque a crítica só vem na hora que erra, que faz o errado. Mas como é que eu vou acertar? Como é que eu vou sair? A criança está experimentando, errando, fazendo ali. Sim. Então, quando vem a crítica, mas vem o elogio também na hora que acerta, tá? Vai temperando isso daí, vai dando mais direção e vai incentivando o tentar fazer para tentar encontrar a resposta. Porque a crítica demais, o elogio demais, as duas coisas levam à insegurança. Porque quando eu elogio muito sem uma base estruturada, quando a pessoa não recebeu um elogio no mundo lá fora, isso vai derrubar ela. Ela vai ficar insegura com relação à vida. O que você está querendo dizer é que a gente tem que pegar o caminho do meio. E esse caminho do meio não é fácil. Porque uma criança vai ter momentos que você vai ter que falar isso que você realmente não pode fazer. Até por medida protetiva emocional dela. Então, mas para isso você tem que ter um nível de entendimento muito grande. O que acontece com as nossas crianças hoje, que elas não são podadas de jeito nenhum, elas podem tudo, e na fase adulta agora, que elas precisam trabalhar, precisam desenvolver aquilo que deveria estar consolidado, essa insegurança toda que nós estamos vendo. Porque não foi ensinado. A criança percebe, quando ela pode tudo, que ela mesmo não pode. E aí ela para de confiar em quem? Esse adulto não sabe o que é melhor. Então, se ele acha que eu sei o que é melhor podendo tudo, eu tô solta no mundo. Não tem quem tá me cuidando. Aí, de repente, chega alguém de isso fora... é inconsciente quando ela é muito nova. Sim. Mas ela vai crescendo e vai percebendo isso, vai ficando insegura. Porque eu não aprendi. O que me cuida? Se eu posso tudo, o que vai ser arriscado eu fazer, o que não vai ser? Aquela frase do Paulo de Tarso cabe aí. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A vida, ela põe um limite para nós, porque ela sabe até onde nós conseguimos ir. Só que ela faz isso de uma forma extremamente sábia, porque ela procura dar equilíbrio. O que acontece é que a gente pegou alguns conceitos aí, sei lá, e a gente aplica sem parar para pensar nesses conceitos, sem parar para raciocinar, sem não observar a prática da coisa, que você falou. Nós temos que praticar, porque tem um momento aí que essa pessoa fala, eu tomei consciência, agora eu preciso praticar essa consciência. A confusão toda da insegurança consiste nisso, porque a insegurança eu considero normal. Isso é um ponto que eu falo. A gente é educada a colocar dentro dessa questão da insegurança. Não se sinta inseguro. Não se sinta inseguro. Não se sinta inseguro. Gente, eu descobri agora, com 33 anos, que eu fui insegura a vida inteira e que tá tudo bem. Eu só preciso trabalhar isso, entendeu? Só que até chegar esse momento, eu surtei, assim, você surta. Você só pode entender, não se sinta inseguro, quando eu te mostro um ponto de segurança. Eu posso falar para você, não se sinta inseguro, mas eu estou te mostrando um ponto de segurança ali. Para que você, dentro desse ponto de segurança, observe que realmente não tem razão de ser de eu estar inseguro. O que a gente só fala, não se sinta inseguro, mas você não mostra um ponto que vai te dar a base para você. Realmente,
Eu ainda não senti isso, mas isso é um fato, então deixa eu lutar por isso. Que é onde você falou que é a ação. E entra a possibilidade e a capacidade. Que tem o não pode e não é capaz. Que são coisas diferentes. Bem diferentes. E no momento da insegurança você gera muita confusão nesses dois, de entendimento do que não pode, do que você não consegue, ou do que não está na hora de conseguir, que ainda precisa de algumas coisas aqui do que eu falei, por exemplo, da ciência, da parte de conhecimento técnico para ser aplicado, ou de autoconhecimento, para que eu esteja preparado. Vou falar em público, né? Estou usando esse exemplo. Não me sinto pronto. O que eu vou fazer para trabalhar isso? Porque é algo que eu vou precisar para o meu trabalho, por exemplo, ou dentro da minha timidez para aplicar isso mediunicamente no centro, né? Na exposição que acaba acontecendo. Isso que você falou é tão importante, porque quando você fala assim, eu não me sinto pronto, demonstra que você não é uma pessoa insegura. Demonstra que você simplesmente não está pronto. Isso não ficou claro. Você sabe o seu limite. Não, vai saber. Eu confesso que aí você está sabendo o seu limite. Não aprendi assim, agora estou reaprendendo. Você sentir isso, estou insegura com isso, né? Não estou pronta, não estou insegura. Tá, o que você tem como ponto de apoio? Onde você vai ver? O que eu já experimentei que se aproxima dessa situação que eu preciso? E o que eu preciso fazer? O que eu já senti? Eu já senti até aqui. Bom, se eu tenho então alguma coisa dentro de mim que já ajudou. Se eu der mais um passe, eu vou sentir mais um pouquinho e vou ver com o que parece, com o que é aqui para ir poder fazer. É o que a gente já tem na gente que vai ajudando, aí lidando com o novo que Por tá isso que a aparecendo. observação é importante, porque na hora que o sentimento, e aí eu tô falando por mim, do que tá acontecendo, gente, eu abri minha vida, tá? Vocês, entendeu? Você vai pro Spotify. Vai, tem problema não, a gente escuta, entendeu? Absorve daí, já, entendeu? Não tem vergonha não, é isso que tá acontecendo. É tão doido, porque na hora que o sentimento ele tá latente, você não consegue, o raciocínio não vem com tanta clareza da observação. Você não consegue conceber, deixa eu ver qual outra situação que eu passei, né? E por isso é importante entender esse ponto de confiança, porque se você não compartilha, se você não conversa, você não resolve. Você se enfia num buraco, o negócio... Você precisa se ouvir de fora de você Só mesmo. que pra isso precisa coragem. Aí vem a fé. Precisa. Isso também é um sintoma de segurança, dessa insegurança. Não é não. Se você tem fé e tem coragem, você está tendo coragem de se abrir agora. A coragem é uma confiança em si próprio. Isso é segurança. Tá, mas assim, vocês conseguem entender que, por exemplo, isso que eu vou voltar no que ela falou, que era um ponto que eu queria ter falado. Quando você junta aí que você está pensando, se você está no auge da emoção ali, com tudo vindo, você não pergunta o que está acontecendo? O que Eu tá não. acontecendo comigo? Eu não, na hora não, tô sendo sincera, na hora eu dou uma surtada. É difícil. Não consigo parar e refletir, não. Não sei se você queria falar. Não, a emoção vai lá no talo. Eu concordo assim 3 vezes. Eu choro, eu penso só coisa ruim, eu não consigo parar, eu preciso tentar voltar pra fora. É depois. Mas passa. Tá. Isso e vem Mas não, depois. não, O que não, está não, acontecendo? Mas passa. Então, na hora que tiver no auge dessa, não tome decisão nenhuma, nem faça nada. Ah, isso é bom. Não é a hora. Isso é bom. Tá? O tempo é diferente para cada pessoa mesmo, sabe não por é quê? igual. Pode ser uma hora, pode ser um dia. A emoção, ela confunde muito a razão. Isso. Então, quando você está nessa explosão, que você não está entendendo nada, realmente você não pode tomar nenhuma decisão. Você tem que acalmar e se você quiser, você consegue. Isso é uma coisa que, é igual você falou, eu vou buscar alguém de confiança, eu vou sentar, vou conversar, vou buscar acervo, uma hora você vai conseguir. E o exercício vai diminuir nesse tempo. Aí você vai enxergando as coisas com mais clareza. Enxergando as coisas com mais clareza, você sabe com mais clareza algumas atitudes que já podem ser tomadas diante daquele todo. Você não vai conseguir enxergar de uma vez. Depois que você tomou algumas atitudes diante daquele todo, você viu, isso aqui me firmou, aí você aumenta mais outras atitudes.
até você conseguir chegar onde você precisa. Isso aqui funcionou, essa aquilo dali consciência funcionou também. e esse entendimento, eu acho que é preciso ter muita verdade, assim, muita coragem para assumir, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que me cobro muito para fazer isso muito rápido. E a gente não consegue fazer isso muito rápido, Não tem né? como. Precisa respeitar o tempo das coisas. A impulsividade Isso. nessas situações, a impulsividade nossa, ela não é boa. Ela leva a gente Não. no buraco. Sim, mas eu falo nem só da impulsividade, eu tô falando assim, da cobrança de entender logo. Por exemplo, pensa que o processo de entendimento da insegurança e de caminhar para que isso comece a ser transformado, do que eu falei do conhecimento mental, né? Da consciência de sentimento e razão, para que isso não se confunda, da questão da teoria, da questão do conhecimento, da questão da fé. Eu trabalhando isso tudo, que é o caminho que eu preciso. Na hora que eu tô subindo um degrau, eu subo um degrau, melhorou um pouquinho, e aí de repente, né, óbvio que o sentimento volta e algumas coisas continuam sendo trabalhadas. Naquele momento eu, particularmente, faço uma cobrança como se eu tivesse que ir rápido, né? Isso também não faz bem. Não, você cai. Isso, você cai de novo. E tomar essa consciência do que você está fazendo com você mesmo também é doloroso. Eu tô compartilhando isso porque talvez a gente se escutando e escutando o outro, fica mais fácil de entender que não acontece só com a gente. Acontece com todo mundo. E às vezes aí eu volto lá na live da desistência, né? Com a persistência e a insistência. Quando a gente desiste, porque eu só insisto, eu não persisto. Não tem sabedoria, não tem observação, não tem quem te levanta, não são as pessoas de lealdade, de confiança, que estão ali te falando a verdade e te apoiando. É tão importante não é só a rede de apoio, mas essa fé desse compartilhamento e dessa abertura para facilitar que a gente consiga entender o que a Madrinha falou sobre os erros, para que a gente entenda realmente o que é resiliência, o que realmente é persistência. Porque se eu não assumir que existe uma insegurança e que está tudo bem ser inseguro, que isso faz parte do nosso aprendizado humano e espiritual, Não sai do lugar. Além de não sair do lugar, não faria sentido eu estar aqui. Sabe? Então, uma coisa muito importante que você está falando, porque todo mundo tem o seu tempo, né? A gente sempre fala isso, de entendimento. O mais importante, aí eu estou falando por mim, tá? Tudo que eu estou conversando são experiências minhas também. Hoje eu não estou entendendo, estou inseguro, mas isso não significa que eu esteja certo. Quando eu coloco isso na minha cabeça, fica mais fácil, porque quando eu me coloco numa situação de que eu estou 100% certo, entendeu? Aí eu tenho dificuldade de enxergar os outros pontos. Não significa, não quer dizer que eu não esteja. Nesse momento, como eu estou incapaz de ter um discernimento maior, esse sentimento não mudou, eu continuo com ele não está sendo bom para mim, só que eu não estou conseguindo entender direito. Né? E às vezes a gente defende algumas coisas dentro do sentimento que a gente carrega. Quando você pondera e fala assim, não significa nesse exato momento que eu esteja correto. Porque você está dando margem para novas interpretações, você está dando margem também para você ouvir ou aprender alguma coisa, ou que vai confirmar que você está correto ou que realmente você precisa mudar. Que é você que vai determinar isso. As suas escolhas, aquilo que é importante para você. Eu já deixo vocês falarem, não sei se vocês levantaram a mão. Tá quase? Não. Que horas são? Acabou, né? Acabou. 10 horas e 10. Deixa eu comentar coisas rápidas, assim, que nesse processo é importante. O Rafa falou sobre podar, né? Deixar o outro inseguro, mas a nossa insegurança também, quando ela não é dita, quando ela não é explicada e quando ela não é humanizada, você também acaba com a sua própria insegurança deixando o outro inseguro, né? Não é só podar o outro, e isso precisa ficar claro. Então não tenha vergonha de ser inseguro, só fale sobre o que você está querendo melhorar, não se boicote nesse sentido, né? As consequências, elas são muito claras de quanto isso impacta nas relações. E procure também, né, além do que eu já falei aqui sobre conversar, sobre tentar entender esses sentimentos e essas escolhas, mas saber o que você tem agora, a seu favor, para conseguir colocar as coisas nas caixinhas certas, conseguir trabalhar e conseguir entender quais ferramentas que você tem e quais você vai buscar, né? Porque
é um sentimento aflorado que ele precisa ser assumido, mas ele pode ser curado. Ele pode ser tratado, mas não com ego, não com vaidade, porque isso só tampa esse buraquinho. E aí depois chega alguma situação e abre esse buraco e ele às vezes está maior. Então, eu acho que tinha mais coisa que eu queria falar sobre, né? Não só das consequências, mas dessa postura, né? Do que a insegurança faz com a gente, de não sermos caridosos com a gente mesmo, de não entender aonde nós estamos, né? Que a gente não controla tudo à nossa volta, esse reconhecimento do que os outros pensam sobre a gente, a importância que nós damos também para colocar essa insegurança de uma forma tão latente, é algo ruim. Então, reflitam, se observem, sejam um pouco mais equilibrados a nível racional e emocional, peçam ajuda, conversem com as pessoas que vocês confiam, porque eu acho que não existe outro caminho. E aí, óbvio que eu não falei, mas eu preciso falar, a fé. A fé em Deus, em acreditar que não existe, diante das suas intenções, não existe uma pessoa ruim se tem uma boa intenção naquilo, e se é uma ajuda, e se é algo que vai fazer o bem, mesmo que se sinta inseguro, procure sua fé, né? Seja no centro, numa igreja católica, evangélica, não sei. Mas procure a sua fé, o seu entendimento dessa energia superior que comanda a gente, porque não faria sentido essa luta, desse autoconhecimento, dessa busca, não vou nem falar por perfeição, mas dessa busca por nos tornarmos melhores, que ela faça sentido. Então que você possa se encontrar, assim como eu estou buscando, assim como a gente conversou aqui, que todos nós estamos buscando, que a teoria, a ciência, que o pensamento, a filosofia e que a fé e a religião façam parte da sua vida de forma equilibrada, te abraçando e te abençoando sempre. Que Deus esteja presente. Obrigada. O pecado não consegue